Olá, irmãos. Então, quero finalizar essa questão do reino milenar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos próximos vídeos, iremos discorrer a ordem progressiva dessas coisas, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que falta acontecer, para que então seja implantado o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo prometido a Israel, né? Mas o reino, ele alcançará o mundo inteiro. Todas as nações irão, em certa medida, desfrutar do milênio, que será o sabate do Senhor, aonde a terra gozará de paz e ordem, porque ela entregará ao Messias o governo do mundo. Quando o homem pediu para Deus um rei, como tinha as outras nações, o reino do mundo começou a ser dirigido pelos homens. E em Nabucodonosor, Deus dali para frente decreta as nações seguintes, elas irão ter os seus reis, os seus governos. Quando o homem governa, sem Deus, o mundo vira um caos. O homem nunca conseguiu trazer ordem ao mundo. Desde lá da Torre de Babel, desde Adão, quando disse que ia fazer do jeito dele, pecando contra o Senhor, o mundo ele virou um caos. Mas o Senhor implantará o seu governo de ordem e justiça, né? Por 1000 anos aqui na terra, para que o homem fique desculpável. Não haverá desculpas. O homem verá a glória de Deus e saberá que ele foi o culpado de todas as malezas sobre o planeta Terra. Bom, Mateus capítulo 24, as palavras agradáveis do nosso Senhor. Quando nós temos um dia difícil, irmãos, dificuldades e lutas, podemos buscar um alívio nas drogas, nas séries da Netflix, no sexo ilícito, um alívio, uma anestesia cravada bem fundo no coração. Mas ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus, irmãos, causa um alívio sem precedente. Eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. Vamos ver Jesus Cristo falando então. A voz é minha, mas as palavras é do Senhor. Estou com a minha Bíblia impressa aberta, né? E vou abrir aqui em Mateus 24, né? Verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: quando restaurarás as coisas? Quando será a tua vinda e o fim do mundo? Bom, então eles estão perguntando quando o Senhor Jesus vai voltar, né? A segunda vez, que ali ele já tinha vindo a primeira, conforme em Atos 2. Vamos abrir em Atos. Mateus, Atos capítulo de número 2, né? Verso 25. Porque dele, disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor, porque este está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha alma se alegrou, e não ficará a minha carne no Hades, pois não deixarás a minha alma na corrupção. Fizeste-me conhecido os meus caminhos da vida, com a tua face me encheu de alegria. Pedro continua então: varões irmãos, seja-me certo dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e a sua alma ficou na sepultura. E entre nós ele está até hoje na sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, que se assentaria sobre o seu trono. Bom, então os israelitas tinham a promessa, profeta Isaías, profeta Zacarias, profeta Ezequiel, da vinda de um rei para Israel, que traria prosperidade, traria a ordem ao mundo, né? Porque assim como as nações vinham até Salomão buscar sabedoria, viriam até o descendente de Davi. E Davi está profetizando agora que ele morreria, mas não ia se decompor. Seria ressuscitado, subiria aos céus e voltaria e se assentaria em seu trono. Então é essa pergunta que estão fazendo lá em Mateus
capítulo de número 24. Quando será o fim de todas as coisas, o fim do mundo, né? Em Atos, capítulo 1, verso 6, eles ampliam a pergunta, porque agora o Senhor Jesus já foi, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e apareceu para eles. Então eles ampliam a pergunta em Atos 1, verso 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles estão agora esperando o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, prometido pelo salmista Davi. Ele não veria a corrupção. Eu vi o meu Senhor ao lado do meu Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. Quem é o outro Senhor? É Deus. E isso também é confirmado pelo profeta ou pelo evangelista Estevão, em Atos capítulo 7, que a fina cortina do véu se abre e ele consegue enxergar o Senhor Jesus ao lado de Deus. Mas Davi não vê ele só lá, como vê ele voltando e assentando em seu trono em Israel. Em Apocalipse, capítulo 20, se não me falha a memória, Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completasse, e depois importa que seja solto por mais um tempo. Então, no período milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás será preso e não tentará mais as nações. Agora a gente volta para Mateus, de número 24. A pergunta dos apóstolos. Verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, quando será essas coisas? E qual o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ampliando a pergunta, depois que ele já morreu e ressuscitou, está sentado ao lado de Deus, que Estevão, ao ser apedrejado, viu ele lá ao lado de Deus. Davi, 1000 anos antes, viu ele assentado ao lado de Deus, viu que o corpo dele não se decompôs, viu ele voltando e assentando no seu trono por 1000 anos. Agora, a pergunta aqui ampliada: qual é o sinal? Bom, o senhor vai começar a dizer os sinais, né? Mas nós não vamos ler, nós vamos ler só o verso 15, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então, antes que o Senhor Jesus volte, ele responde a pergunta aos discípulos. Os sinais, no versículo 4 em diante, né? 4, 5, 6, 7, ele vai responder. E no verso 15, a necessidade de um governo único, de um anticristo assentando-se no lugar santo. Ele vai prometer a solução para esse mundo em causa aqui, né? E vai enganar as pessoas. E nós vamos falar do anticristo nos nossos próximos vídeos, mas esse vídeo aqui eu quero encerrar a questão do Senhor reinando no trono de Davi por 1000 anos, para então nós adentrarmos na manifestação do anticristo, dos reinos que vieram até agora e do último reino que nós teremos antes da pergunta dos discípulos serem respondida nas vias práticas. Quando restaurarás Israel? Atos 1, verso 6. Ou seja, quando se assentarás no trono de Davi? Bom, no capítulo de número 25 de Mateus, capítulo 25 de Mateus. Então o reino de Deus será semelhante, verso, deixa eu ver aqui, 25, deixa eu achar o versículo aqui. Antes de nós lermos Mateus 25, eu volto aqui em Apocalipse 20, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo,
e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, para que não engane mais as nações, até que se completem os 1000 anos. Bom, as nações vão ir até Jerusalém para aprender do Senhor, para receber das suas bênçãos, para adorá-lo. Então a nação que num ano não quiser adorar o Senhor Jerusalém, não vai ter chuva nessa nação. O Senhor vai controlar o milênio todo, não vai haver pecado. A alma que pecar, se uma alma pecar, ela vai morrer na hora. Serão homens normais, pessoas normais no milênio. O mundo vai estar normal. O anticristo veio, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre o anticristo. Ele foi destruído, então o Senhor veio e implantou o milênio. Sentou no trono de Davi. E as pessoas vão adentrando nesse milênio, vão adentrando ali. E não haverá pecado, e a alma que pecar vai morrer na hora. Então diz aqui no capítulo 25, né? Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uma das outras, como o pastor aparta a ovelha dos bodes, e porá os bodes à sua direita e as ovelhas à sua esquerda. Então Satanás, ele não vai tentar as nações aí por 1000 anos. Então nós vamos nos próximos vídeos aprender como vai ser a transição do anticristo para a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai ser essa transição do nacionalismo, que é a parte dos pés da estátua de Nabucodonosor, que nós vamos aprender nos próximos vídeos, e a implantação, então, do milênio, onde as nações vão adorar o Senhor vai se sentar ao trono de Davi, onde os discípulos judeus perguntaram em Atos 1,6, quando restaurarás Israel? E capítulo 2, o apóstolo Pedro fala que Davi viu o Senhor vindo, viu o Senhor morrendo, viu o Senhor ao lado de Deus. Estevão testifica isso, ele também viu o Senhor Jesus ao lado de Deus. Vê ele voltando e assentando-se ao seu trono. Oh, glória! Vamos pegar um pouquinho a glória desse milênio, só para nós terminar esse assunto dos 1000 anos terrenos aqui, em Isaías capítulo de número 2. Então vou dar um pause para abrir na Bíblia de papel aqui. Isaías 2:1. Visão que Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, então, os últimos dias da terra, né? Quando será o fim de todas as coisas? Mateus 24, verso 3. Eles perguntam para o Senhor Jesus, quando será o fim do mundo, o fim de todas as coisas? Os últimos dias aqui. E acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte santo do Senhor, a casa do Deus Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Deus escolheu Israel para que Israel testificasse de Deus ao mundo e o mundo se convertesse ao único e verdadeiro Deus, largasse o paganismo. Deus escolheu Noé para pregar sobre si, o mundo o rejeitou. Depois Deus escolheu Abraão e prometeu dele uma grande descendência. E depois levantou uma nação, que é a nação de Israel. E agora irá se cumprir. Israel vai ser primazia e o próprio Senhor Jesus vai reinar em Israel. Descendente de Davi. As nações vão aprender. A lei virá de Israel. Então, hoje, cada nação tem as suas leis. Mas, anteriormente, antes do nacionalismo, o governo era único. O governo de Roma, o governo de Nabucodonosor, o governo da Grécia. Era um governante que governava o mundo todo.
Nós vamos aprender sobre esses governos nos próximos vídeos. Agora os governos todos vão cair, o nacionalismo vai cair, virá um governo único. Aparecerá um cara carismático que vai convencer as pessoas. As pessoas vão segui-lo. É o anticristo. E aí o Senhor virá. Quando Israel estiver cercada lá, ó, por aqui o Senhor virá. E salvará Israel. E vai reinar em Israel por 1000 anos. E as nações vão ir. Vamos ler de novo aqui o que diz o texto. E acontecerá que nos últimos dias se firmará no monte do Senhor. E muitos povos dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, do Monte Santo de Deus, por 1000 anos, a palavra do Senhor, ela habitará na terra. Tem muitos textos aí, 60, Zacarias 14, tem muitos textos referentes. Mas eu vou ler só mais um sobre o milênio, que, já que eu estou em Isaías, né? Que é Isaías capítulo 11. O último aqui, então, e a gente encerra o assunto do reino milenar aqui, do cumprimento das perguntas dos discípulos em Mateus capítulo 24, 3 e Atos capítulo 1. O cumprimento da narrativa de Pedro aos judeus. Esse é o Messias, creio nele. Davi falou: eu vi o meu Senhor ao lado do meu Senhor. Ora, Davi morreu, ele não estava falando dele, ele estava falando do Senhor Jesus. E eu vi ele vindo e sentando no meu trono. Aí Atos 1:6 eles perguntam: quando restaurarás o reino de Israel? Então aqui está a restauração. Isaías 11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Para quem não sabe, Jessé é o pai de Davi. Não consigo ver se está gravando ali. Jessé é o pai de Davi. E de Davi vem o Messias. Então Jessé é o pai de Davi vem o rebento, o Messias. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de sua raiz um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo vista, nem repreenderá segundo ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com bondade os mansos da terra. E ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto, o ímpio, no caso, o anticristo. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão andarão junto. A ovelha andará junto, o menino pegará na cobra, e dano algum acontecerá em todo o santo monte do Senhor. Nesse período, Satanás estará preso. As pessoas, elas serão normais. Eu encerro, então, o texto para você entender aqui. Mateus 24, as pessoas serão normais. O Senhor desfará o anticristo, matará o anticristo, o falso profeta e a besta. Mateus 24. E implantará o reino terreno, milenar. E depois que os 1000 anos completarem, então nós adentraremos a eternidade com o Senhor, em novos céus e nova terra. Mateus 24. E Jesus respondendo disse, respondendo a pergunta deles, né? Quando será o fim de todas as coisas? Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, mas não vos assustei. É certo que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, peste, terremotos, fomes. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então hão de vos entregar para ser atormentado, vos matarão,
sereis odiado a todas as gentes. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, ir-se-ão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado a todo mundo, a todas as gentes. Então virá o fim. Esse preservar até o fim aqui e ser salvo é na carne. Continua. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ó, o anticristo chegou, teve 3 anos e meio de paz. Nós vamos aprender tudo isso lá, mais para frente, nos próximos vídeos, né? E agora ele está criando, então, a marca da besta, o controle total. Vai fazer uma imagem, uma estátua, para que todos adorem. Essa estátua vai falar com voz de homem. Pode ser um poder de Satanás, ou pode ser a tecnologia. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar. Mas ai das grávidas nesse dia. Orai para a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco vai haver depois dessa. E se aqueles dias não fossem abreviados, então o Senhor virá. Em Zacarias capítulo 14, Israel vai estar cercada. Por isso que diz aqui, ó, verso de número 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Israel vai ser cercada, ela vai ser trucidada, triturada. Vai ser como o nazismo, vai ser algo terrível aqui para os judeus nesse dia, porque ele vai estar sentado lá, o anticristo. Então diz agora o versículo aqui, ó, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhuma pessoa, nenhum ser humano ali se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que é Israel, aqui quando restaurará essas coisas Israel, quem estiver na Judéia, fuja no monte Israel. Israel, separa Israel. As nações vão ir até lá depois, quando Deus restaurar, mas isso aqui está acontecendo em Israel. Tomara que não aconteça no sábado. Israel guarda o sábado, o sabate do povo judeu. Mas se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, será abreviado aqueles dias. Então, em Isaías 14, quando o povo estiver sem mais escapes, sem saída, eles vão lembrar do Messias e vão chamar pelo Messias. Eles vão se arrepender de não crer no Messias e vão crer no Messias. E o Messias virá com seus pés no monte, respondendo a pergunta: quando restaurarás Israel? De Atos capítulo 1, verso 6, cumprindo a promessa de Davi, que viu ele morrer, ressuscitar, assentar à destra de Deus e vir e sentar no seu trono e reinar Israel. Oh, coisa linda! Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ou eis ali, não dê crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e se possível enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito, portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então o Senhor reunirá os escolhidos, implantará o seu reino. As nações vão aprender da sua sabedoria. De Israel virá a palavra e o conhecimento do Senhor, e de lá virá a lei para todas as nações. Oh, vai ser glorioso, irmãos, vai ser glorioso. Vamos continuar os nossos estudos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os acontecimentos proféticos que ainda hão de suceder, dos reinos que vieram, da destruição desses reinos até agora, e do próximo reino que virá, que é uma única moeda, a marca da besta, na mão ou na testa. Ninguém vai poder comprar sem a marca da besta, e ele vai estar perseguindo quem não aceitar ali, ó, vai estar perseguindo. Fuja,
Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Não aceita a marca, não. Ele está vindo. Ele está vindo. Não aceita a marca. Ou que não aconteça no sábado. O judeu verdadeiro não pode dar mais de 86 passos na guarda do sábado. Não é esse sábado aí dos adventistas, não. Não é assim que se guarda o sábado, não. Ah, mas quando tiver tudo perdido, que não tiver mais solução, eles vão clamar. O Senhor virá e todo olho verá. E ele ajuntará os seus escolhidos e implantará o seu reino. Oh, glória! Então, até os nossos próximos vídeos, em nome do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo.